Entrou? Beleza? E é isso, tá? O que tiver de GTAs que vocês avaliaram e vão ser liberados para abate naquele dia, vão ser lançadas aqui, tá? Teve animais que morreram, né? A gente vai ver lá na frente, né? Tem aquele campo específico onde tem os animais mortos no transporte, né? Então, que não chegaram mortos no estabelecimento, ou os animais que morreram ali durante o período ali do descanso, né? Até a avaliação de vocês não ter morte, tá? Vocês descontam daqui, tá? Vamos dar esse exemplo aqui dessa GTA, dessa segunda GTA, 145437. Se por acaso aconteceu alguma morte no transporte, essa GTA era de 14 animais, né? Um animal morreu no transporte, eu vou lançar os 13 animais aqui, né? Então, esse animal, ele não foi liberado para o abate, tá? Tudo que eu tô falando, às vezes pode soar um pouco óbvio, mas às vezes no dia a dia a gente vê que pode acontecer, tá? Na hora do lançamento das informações. E aí, esse animal que ficou aqui, vocês vão lançar, esse animal morto, vocês vão lançar lá no campo respectivo que fala sobre isso, tá? Vou dar mais um exemplo aqui para baixo, tá? Depois eu vou usar essa para lançar o animal morto, tá? Aí vocês vão somar esses animais, né? Aqui seria o total de animais que vocês liberariam para o abate, então, na lógica, seria o que poderia ser abatido no dia, né? Dentro do que vocês liberaram, tá? Deixa eu ver. Isso eu acho que não vi se tinha algum problema nos últimos formulários. Eu acredito que o pessoal tem mantido esse somatório tranquilo, né? Não teria problema. Animais destinados à matança de emergência. Então, aqui a gente pode ter situações, então, onde os animais eles chegam em situação de sofrimento, né? Ou animais que a gente já observou alguns formulários sendo preenchidos também do pessoal que tem abate sanitário, tá? Mas o que eu preciso reforçar para vocês é que, além dessa informação estar aqui no Animais Destinados à Matança de Emergência, ela vai ter que constar nessa parte de cima, tá? Então, se você tiver algum animal, por exemplo, que dessa GTA 145437, que foi destinado à matança de emergência, pode deixar a totalidade aqui dos animais nessa seção e vai lançar esse outro animal aqui só para você poderem embasar qual que foi o critério que vocês utilizaram para encaminhar a matança de emergência, tá? Então, aqui eu vou usar um aqui só para dar o exemplo, 145437, um animal da espécie suína, causa era dificuldade de locomoção, né? Então, quebrou, se contundiu durante o transporte, né, durante o descanso, precisa encaminhar, vamos dizer, para bater, é o primeiro animal que vai tentar bater naquele dia, né? E aí vão lançar o embasamento legal ali de acordo com o RISPOA, o que tem hoje de bem-estar animal, né? Enfim, aí vocês podem utilizar, mas é importante que vocês lancem essa informação, tá? Animais retidos para exame no curral de observação, tá? Que já muda um pouco, né, o critério. Então, às vezes chegam animais que estão em condição de saúde já que devem ser avaliados, né? Então, algum sinal de doença que pode ser de notificação obrigatória, ou algum sinal de doença ou de lesão que possa chegar lá dentro no abatedouro e gerar um tipo de contaminação, né? Então, vocês vão separar esses animais, né? As baias de sequestro, as possíveis de sequestro, vão ser separados para ser avaliados por vocês, e aí que vocês vão relatar o que foi avaliado na observação do animal, né? Então, se o animal tinha algum tipo de prolapso, algum tipo de aumento abdominal estranho, né, que vocês precisam avaliar para ver se não pode gerar lá dentro um risco de contaminação, ou essas doenças de notificação obrigatória que a defesa estipula, né? Então, a ideia é que vocês separem também da mesma forma que os animais da matança de emergência, não vai ser deduzido aqui do valor, né? Ele vai ser contabilizado aqui dentro daquele valor lá do liberado para o abate, né? Só se realmente esses animais, vamos dizer assim, morreram, que eles não vão ser contabilizados lá na seção liberação para abate, tá? Aqui eu não vou dar nenhum exemplo, mas hoje a gente vê que o pessoal tem colocado essa informação correta aqui dentro do formulário. Aí vamos chegar nessa parte, então, né? Animais mortos nos currais e animais mortos em viagem, tá?
alguns já tinham vindo questionar, né, sobre o lançamento desses animais. A gente, inclusive, tinha uma situação num formulário de pós-morte de suínos, mas o ideal é que essa informação ela se encontre aqui, né? Porque esses animais, eles não entram na linha de abate, né? Então, eu vou utilizar esse exemplo ali da GTA, que eu removi aquele animal, né? 145437, que foi um animal morto em transporte. Então, ele morreu em viagem, um animal, né? E a destinação, basicamente, né? É condenação total, né, pessoal? Então, é graxaria. O importante é que vocês estejam cientes, né? Eu estou tentando ser meio prático, meio objetivo aqui, mas estejam cientes de que esse animal ele não pode ser contabilizado lá na liberação de abate, tá? Ele não foi liberado para o abate do dia, né? Ele tem que ser descontado daquela GTA. Às vezes o pessoal mesmo das empresas, eles já marcam para vocês, né? Quando chega algum animal, já vão encaminhar para vocês a GTA com escrito alguma coisa, alguma informação, né? Então, é dessa forma que vocês precisam informar aqui no formulário. Bem-estar animal, tá? Básico, tá, pessoal? Assim, bem-estar animal na área de antemortem, vocês vão avaliar o que teve as condições ali do desembarque, se vocês acompanharam dos animais, a lotação de pocilga, de curral, acesso à água, se esses animais machucados foram separados dos demais, né, para avaliação de vocês também, né? Então, é uma avaliação bem geral de bem-estar animal, tá? Então, se vocês identificaram algum tipo de não conformidade, aí vocês podem apontar aqui, né? Então, a parte ali de insensibilização, né, de sangria, assim, depois quando vocês liberam, então, o abate, vocês podem apontar por aqui também, tá? Agora, vamos à parte que vai alterar o formulário, tá? Então, a gente vai criar uma seção separada agora, que a gente tinha, uma dessas informações, ela já era presente no formulário anterior, mas a gente teve que adicionar um outro campo agora para vocês poderem informar o restante desses dados, tá? Então, aqui na sessão a gente criou um informativo, né, esclarecendo que nessas próximas 2 sessões, o fiscal do serviço deverá informar se houveram animais não abatidos do dia, que é o que a gente já tinha previsto antes, né, então, todo final ali do abate, o pessoal, se ficou algum animal restante, alguns animais restantes no abate, eles tinham que lançar ao final ali a GTA, a espécie e a quantidade que ficou para os outros dias, né. Só que agora também a gente vai precisar que vocês totalizem e informem os animais abatidos de fato, tá? Então, aqui, se houve animais não abatidos, tá? Eu vou usar o exemplo aqui da mesma GTA para ficar claro, né? Vamos dizer que daquela GTA 1454-37 restaram animais ainda para serem abatidos, tá? Então, houve animais não abatidos, a hora que eu selecionar sim, ele vai abrir essa seção abaixo aqui, que vai ser para colocar o número da GTA, a quantidade de animais não abatidos e a espécie, tá? Então, restaram 2 animais que ficaram sem abater nesse período, tá? E agora sim, que é a seção que a gente vai precisar incluir no formulário, porque realmente o que a gente conseguiu observar no momento que a gente estava montando o painel é que nossos dados nunca iam ser compatíveis com o que vocês têm hoje de abate, né? Devido a essas situações que a gente mostrou aqui no preenchimento do formulário, toda a informação de liberação de abate, a gente conseguiu observar através dos mapas nosográficos, alguns colegas também repassaram ali a informação para os colegas do CONSAD nas visitas, né, quando foi avaliado, que nem todos os animais que foram liberados para abate foram abatidos, efetivamente, né. Então, a plataforma hoje, com os dados que a gente tinha ali, ela não conseguiu compilar o total de animais abatidos, que é o que a gente precisa para o mapa nosográfico. Então, agora, nesse momento, a gente vai precisar ter essa informação que vocês vão lançar, tá? No caso aqui, eu fiz um antemortem de uma única espécie, tá? Mas a gente sabe que tem estabelecimentos que abatem mais de uma espécie no dia, então o que é importante para vocês saberem lançar aqui pra gente é a quantidade de animais abatidos por espécie naquele dia. Então, não vai precisar repetir o número da GTA, tá? Essa informação, ela não vai ir para o painel, os números das GTAs, até porque
dá um volume bem grande em vários estabelecimentos que a gente consegue ver. E aí a gente vai ter essa, vamos dizer assim, essa quantidade separada por espécie por dia para poder, para depois, posteriormente, vocês também poderem ver nos painéis de vocês, tá? Eu vou chutar aqui, mas o que é importante, né, a gente considerar. Então, aqueles animais que tinham restado do dia anterior, que a gente liberou, a nova GTA que tinha entrado, 13 animais, né? Aí, não, dois não foram abatidos, né? Então, a gente teve ali, acho que era. Eu não somei ali, depois eu vou ter que ver quanto que vai dar, gente. Mas o que é importante é que vocês têm que descontar esses animais que não foram abatidos também no dia e lançar aqui, tá? Se eu não me engano, vai dar 34, se eu não me engano. Mas aí o pessoal que tá acompanhando ele depois me corrige, tá? Mas a questão é essa, tá, pessoal? A gente tinha entendimento antes de que, através dos dados que a gente tinha, seria possível a gente pegar o que estava liberado para o abate e subtrair os não abatidos por GTA, tá? Essa era a nossa ideia quando a gente criou o painel. Porém, vendo esses lançamentos de dados e várias outras realidades dos estabelecimentos, a gente conseguiu identificar que não foi possível ter o dado correto, conseguir apresentar para vocês os dados dos animais efetivamente abatidos nos dias. Então, essa alteração do formulário, ela é para isso, tá? A gente sabe que muitas vezes é uma repetição de dados, né, dentro do formulário, mas hoje a plataforma, ela precisa que os dados sejam informados dessa forma, ela não é possível realizar essas operações dentro do formulário com esses dados, tá? Então, para ele ficar redondinho hoje e apresentar tudo que a gente precisa ali para poder também vocês não terem que fazer essas compilações durante o mês aí do mapa nosográfico, é a forma como a gente encontrou para apresentar o dado hoje também, devido ali à cobrança também, né, via auditoria aí do Ministério da Agricultura, tá? Então, aqui, como eu esclareci, caso tenha alguma outra espécie que foi liberada, abatida naquele dia, vocês vão lançando, tá? Basicamente, o que a gente sabe que tem hoje é o pessoal dos abatedouros que tem suíno e bovino, né? Então, mas a mesma realidade do que eu falei antes vai ser para aves, né? Para quem faz abate de aves também, tá? Então, vai poder lançar aqui a informação dessa forma, tá? Nesse momento, o formulário, essa vai ser a alteração que vai ser apresentada para vocês, tá? Eu espero que tenha ficado claro qual que é a alteração, né? A parte inicial realmente não mudou muita coisa, a gente só precisou ali fazer uns apontamentos para vocês para alinhar algumas informações que a gente sabe que às vezes não chegam aos nossos colegas também do CONSAD, né? Então, no dia a dia aparecem essas realidades no preenchimento do formulário e é o que a gente conseguiu observar ali na hora que a gente compilou os dados. Tá? Alguém tem alguma dúvida nesse momento? Quer, quer falar alguma coisa sobre o formulário? É O a hora. importante é que vocês tenham claro, então, né, que lá em cima vocês vão colocar a informação de todos os animais liberados, tá? E aqui embaixo, então, nessa opção que a gente criou, serão informados os animais, então, vamos dizer assim, que realmente foram abatidos. Que a gente sabe que tem animais que tem abatedouros que sobra animais, né? Então, a gente precisa saber qual que foi a quantidade real abatida naquele dia, tá? Para a gente poder, então, ter o dado correto lá no mapa. Então, basicamente, foi por isso que foi colocado esse campo, porque antes, com aquele campo que a gente tinha lá em cima, a Adri, volta lá, a gente só, a gente tinha um dado geral de animais liberados, né? Então, muitas vezes, como a Adri falou, não era o dado real, né? Porque vocês, às vezes, não abatem todos esses animais. E aí o sistema não consegue fazer esse cálculo, né, do total ali e diminuir daqueles não abatidos. Então, a gente teve que criar esse campo aí, tá? Se não tem nenhuma dúvida, a gente vai seguir. Igor, quer falar? Pode ficar à vontade. Bom dia. Nessa questão da quantidade de animais abatidos, seria necessário descontar as condenações no pós-mortem ou manter junto com as condenações? Pode, vai,
Os animais abatidos, vocês vão lançar normalmente. As condenações vocês lançam lá no pós-mortem depois, tá, Igor? A gente vai comentar um pouco sobre o pós-mortem também. As carcaças, por exemplo, se condenar uma carcaça, né? Você vai lançar lá e daí a gente vai conseguir subtrair, né? Essa informação depois. Aqui é só o antemorte, só os Isso, animais. aqui entrou pro abate. Isso. Tem mais alguém? Lucas? Oi, bom dia. Bom dia. Então, assim, os animais liberados, então, né, pro abate, eu tenho que incluir os animais não abatidos do dia anterior e os das GTAs que seriam para aquele dia mesmo. Eu tenho que repetir os dados da GTA, então, no animal não abatido, no campo de animal liberado pro abate. É isso? Isso. Exato. Eu tô Uhum. partindo do princípio que existe a previsão de abater esses animais que ficaram do dia anterior, tá? Já vi estabelecimentos que às vezes animais ficam mais dias, tá? Aí vai ter que Aguardando sempre- abate. Isso, vai ter que sempre incluir, reincluir. Se tá sendo abatido, por exemplo, esses 28, né? Daí vai sobrar algum também. A gente sabe, temos alguns estabelecimentos que têm essa realidade, né? Mas o importante é isso. Se tem previsão de abater, se você vai ter liberação para abater nesse dia, dentro desses 28, mesmo que não sejam todos que vão abater, né? Aí vocês vão ter que lançar novamente essa informação, tá? Tá, mas então, aqui nem ali, ó, colocou número de animais liberados para o abate. Uhum. Aqui tá, quer dizer que o animal foi liberado. Pode ser que ele Isso. não seja abatido. Aí ele vai Isso. lá para animal não abatido. Isso lá no final. Isso a gente quer separar hoje, né? Porque o que a gente entende hoje é que a avaliação do antemortem é uma coisa, né? Então, vocês vão avaliar e esperar. Mas né? é que ali Se abateu... é que a GTA tem 28 animais, né? Isso, Pode isso. ser que seja abatido 25 e fique 3, ou Ainda abata 20. restam animais, né? Ainda restem animais ali para o próximo dia, por exemplo. E você vai repetir aquela informação lá no final de novo. E aí, por exemplo, se eu tenho GTA aqui de animal não abatido, e aí vai no próximo abate e ainda não abateu aquele animal, porque tem, na minha situação aqui, o abatedouro é uma propriedade, né? Daí, às vezes, eles tiraram a GTA, eles soltam aquele gado num pasto e o gado fica ali 10 dias. Aí eu vou repetindo em todo antemortem, eu coloco lá animal abatido no dia anterior, animal não abatido, vou repetindo aquela GTA no campo de animais não abatidos. Aí o dia que for abater, eu jogo também para animal liberado para abate. Isso aí. Vai ter que ficar repetindo toda vez. Isso é uma realidade que a gente sabe que não é só tu, né? A gente sabe que tem vários locais. Ou seria se abatesse toda a GTA no dia, né? Mas Então não aí é você vai ter aquela informação sempre daquela GTA antes ali, né? O que ficou, restou, mas se você vai lançar, vamos dizer assim, liberar ela de novo naquele dia, né? Se vai ter o abate daqueles animais, você vai fazer a avaliação do antemorte para poder liberar os animais, e se efetivamente for abatido, quanto for abatido, você tem que lançar lá no final. Né? Todo dia daí deduzindo aquele valor ali daquela GTA. Entendido. Tem mais alguém? Não? Acho que não. Então, Qualquer coisa podem, depois se surgir alguma isso, dúvida, pessoal. podem, né, nos perguntar. Agora, só para avisar também que agora está sendo gravado, tá? Essa parte, eu não sei a partir de que momento começou a ser gravado, mas a gente vai disponibilizar depois também, né? E daí, se restou alguma dúvida, alguma parte que daí talvez não tenha na gravação, a gente O conversa. início ali não foi gravado, bem no início, Sim. mas aí a gente repetiu agora também. E aí depois, Isso. a gente vai discutindo. Sim, Christian levantou a mão? Christian, Oi. pode falar. Eu tenho dúvida e se esse num GTA de 10, por exemplo, 2 retornarem? E aí? 2 retornarem em que sentido? Para propriedade. Ah, tá. Não chegaram no abate, não. Não, chegaram, né? E aí o cara resolveu não abater. Houve sei lá. Um problema ali do proprietário. proprietário e estabelecimento. É. Tá, aí você vai ter que. Isso você vai lançar só os animais que vocês têm lá. Então, se é 10, vamos dar um exemplo, né? Esses 2 vão retornar, é 8, tá? Lança 8 daí. Isso, lança 8.
E daí, isso aí é questão de GTA, daí também vai ter que ver com o SIDASC, daí provavelmente eles vão ter que fazer tem um método lá Tem um para retorno. SIDASC fazer um retorno para a propriedade, né? Mas daí Mas isso é com o estabelecimento, né? O que você vai lançar, o que foi efetivamente, vamos dizer, o que vai entrar na linha, né? entendi. A GTA, o Adri comentou, é a SIDASC, ele vai ter que, o estabelecimento ou o produtor vai ter que corrigir lá, né, e porque senão vai ficar em saldo negativo lá, né, o produtor vai ter que alterar a GTA, tipo, de 10 animais para 8, e aí vai lançar a GTA com 8 animais, né, com alteração de número lá e tal. Isso aí. Tá? Mais alguém? Acredito que não agora. Beleza. Tá, pessoal. Vamos tocar então. Qualquer coisa podem interromper de novo, tá? Não se atenham. Eu vou deixar esse formulário aberto aqui, caso a gente precise olhar ele novamente. E aí eu vou mostrar para vocês a nossa ideia hoje do painel, tá? Do painel de mapas nosográficos. E a partir dali agora a gente vai começar a ver, então, as informações que a gente tem compilado, tá? E aí também vamos entrar em um pouco nos pós-mortem, basicamente em ruminantes e suínos, que é o que mais tem hoje, né? Mas só para mostrar para vocês alguns exemplos aí das condenações e como que vai aparecer esses dados para vocês, tá? Eu vou abrir aqui, eu vou ter que compartilhar de novo. Uhum. Ah, isso. Então, pessoal, aqui vocês já começaram a receber os outros painéis, né, de gestão que a Granter está formulando para a gente, né? Então, esse, por enquanto, vocês não estão recebendo, mas a partir do momento dessa reunião, a gente vai solicitar que essa semana, no caso amanhã, que é geralmente o dia que é feito os disparos, que já vá para vocês esse painel, para vocês poderem começar a acompanhar, então, os dados aí dos abates, né? O pessoal que tem abatedouro aí, registrado, tá? Então, aqui a gente tem, basicamente, a gente deu o nome dele de mapa nosográfico, né? E ele vai compilar as informações do antemortem, os pós-mortem de ruminantes, suínos e aves, tá? Então, aqui a gente tem as colunas na lateral para depois identificar ali cada grupo ali, no caso espécie, né, e os ruminantes separados ali com as condenações, tá? Vou só mostrar para vocês rapidinho o antemortem, porque como a gente falou, vai ter alteração, tá? Então, como a gente identificou, a gente já elaborou ele faz algum tempo, e quando a gente começou a validar os dados, a gente começou a identificar esse problema aí da quantidade de animais, né? A gente conseguiu pegar aí uns exemplos aí de municípios, e conseguimos ver isso, né, que as informações que a gente tinha hoje ali não ia ser possível ver a quantidade abatida, realmente abatida de animais, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês, o layout dele vai permanecer o mesmo, tá? Os filtros vão permanecer basicamente esses também. A única alteração que nós vamos ter aqui, a parte inicial, não vai mais ter, então, as GTAs aqui, como eu expliquei para vocês, porque o dado, ele vai ser puxado daquele dado que está lá no final do formulário agora, que é aquela total abatido por espécie. E daí, as informações ali de estabelecimento, data de debate, município, vai permanecer, tá? Então, vocês vão conseguir ter essa visão geral por data. Então, se vocês quiserem avaliar aqui, por exemplo, eu vou pegar um exemplo desse que eu dei, mas ali vocês vão ver que vai ter diferença por causa dos dados, né? Então, aqui o Maranhão, a gente tem ali os dois, eu vou selecionar o estabelecimento, ele é um pouco lento, porque ele é pesado, né, nesse momento ainda. E ali a gente vai selecionar o mês, quando vocês tiverem que pegar esses dados, por exemplo, para informar outros órgãos, né? A gente sabe que tem aí o pessoal que tem que informar para a ADAPAR, alguns dados, para IBGE, também a quantidade de animais abatidos nos estabelecimentos, até pessoal que tem a cobrança de taxa de abate, né, no município. Também tem que fazer esse controle, né, às vezes encaminhar. Então, aqui eu filtrei, né, por mês, o mês de julho, o estabelecimento, e aqui vão aparecer todas as datas aí de preenchimento de antemortem, então as datas que tiveram abate, né. Então, você vai poder selecionar aqui por data também. Lógico que nesse momento ele está aparecendo esse bastante dados ainda, porque, como a gente explicou, a gente estava puxando por GTA, né, aquela informação que era lá do liberação para abate.
né? Aí depois, quando a gente alterar esses dados agora, nesse momento, a gente vai puxar os dados por data. Então, na mesma data, se vocês tiverem liberação de mais de alguma espécie, aí vai aparecer suíno, bovino, e a data, por exemplo, aqui 31/7, tá? Então, ele vai aparecer assim para vocês, e sempre que vocês selecionarem, aí vai aparecer o total de animais aqui no campinho, aqui no final da coluna, tá? Então, a informação da antemortem, nesse momento, ela não tá certa, né? A gente já sabe. Nesse momento aí, hoje, provavelmente ainda, para amanhã, o Felipe da Granter, ele vai estar lançando o que a gente teve de dados ali dos mapas nosográficos, o que foi preenchido de mapa nosográfico, que foi até junho, né, que a gente tinha solicitado preenchimento, e vai puxar esses dados ali para a gente ter junto. E depois, ali, quando a gente iniciar o preenchimento em setembro, aí a gente vai ter os dados a partir de setembro, da forma como a gente apresentou para vocês, né? Então, que é o que a gente imagina que possa, vamos dizer assim, apresentar os dados mais confiáveis de quantidade abatida, tá? E aí a gente vai ficar com esse delay aí de julho, provavelmente, e agosto, né, porque não foi mais provavelmente feito mapa nosográfico, a gente realmente tinha passado a informação para vocês que não ia precisar fazer, né, porque a gente confiava que a gente ia conseguir ter esse dado da forma que estava apresentado no formulário até então. Mas, a partir da avaliação, a gente conseguiu identificar que não, né, que a gente tem que alterar ali a forma como estava sendo apresentado. Então, a parte de antemortem é isso, tá? É bem simples, assim, no painel, se vocês já mexeram um pouco mais nesses painéis do, do Locker aí, né, vocês já têm um pouco mais de contato, é dessa forma que vai apresentar, muito parecido ali com os demais. Alguém tem alguma dúvida nesse aqui, de antemortem? Acredito que não. Então, vamos seguindo. Agora eu vou mostrar para vocês como que vai aparecer também as condenações, tá? Os dois formulários de ruminantes e suínos, eles são muito semelhantes, tá? Quem às vezes tem contato só com um ou com outro, né? Talvez não tenha essa noção, mas os formulários são muito semelhantes, a forma do preenchimento deles. E também os painéis ficaram muito semelhantes, tá? Para a apresentação dos dados, né? O que basicamente, a gente compila aqui, a gente separou no painel, entrei no de ruminantes. A gente separou a parte inicial aqui do painel, que seria as condenações de órgãos, tá? Então, aqui seria todos os órgãos que a gente tem no formulário de condenações de ruminantes. Então, aqui a gente apresenta os filtros, né? Como a gente já mostrou antes, eu já vou dar um exemplo para vocês. E aí, nesses quadrinhos aqui da direita, tem o total por órgão, tá? Então, totalizando todas as lesões que tem lá no formulário, para cada órgão, apresenta aqui a quantidade de condenações de cada órgão. E, na lateral, a gente tem essa lista, que aí vai ter a discriminação de cada órgão e a lesão que tem identificada, tá? Então, aqui, todas as lesões que a gente tem agora no painel, eu acredito que falta umas 2, 3 que eu repassei pro Felipe incluir, né? Que é como a gente comentou faz alguns dias no grupo que foi questionado, né? Quando tem novas lesões, como que a gente tem que fazer. E a orientação que a gente passa para vocês é que vocês nos avisem, né? Se vocês identificam lesões que não tem hoje no formulário de ruminantes e de suínos, vocês passem essa informação para mim ou para Carla, né? Que a gente está mais voltado a essa parte aí dos formulários. E aí a gente inclui no formulário e faz esse aviso aí para a Granter incluir aqui no painel também, tá? Porque às vezes realmente passa alguma questão ali, né? A gente não pega a listagem total que tem no RISPO hoje para lançar, né? Então, eventualmente encontra uma lesão nova ali no decorrer dos abates, tá? Então, aqui vocês vão, da mesma forma ali que do antemortem, vão selecionar o estabelecimento, tá? Esse caso aqui é ruminantes, eu vou dar o exemplo aqui do Valiate. E aí vocês vão conseguir ter, então, os dados do estabelecimento, tá? Aqui, nesse momento, a gente está puxando tudo que é 2024 nos painéis, tá? 2023, eles não estão sendo contabilizados nos painéis. Então, aqui vocês vão poder ver a visão geral do que teve lançamento até agora, de condenação, tanto nos órgãos, quanto aqui através das lesões, né? Então, vocês conseguem ver
na linha, o que tá com risquinho é porque não teve nenhum lançamento, tá? E ele vai totalizar tudo. Aí também, se vocês tiverem que fazer algum tipo de prestação aí pro pessoal dos órgãos oficiais, ou enfim, né, quiserem ter esse levantamento aí, né, para apresentação, aí a gente faz a mesma filtragem, né? Então, por mês a gente consegue filtrar a informação e cada mês a gente vai ter as datas, tá? Importante, lembrem que todo formulário que a gente faz de condenação, mesmo quando não tem condenações, a gente preenche lá, né? Então, coloca o GTA e coloca não teve condenações, né? De órgão nem de carcaça. Então, aqui vai ter as datas de todos os abates que vocês fizeram, tá? Porque vai incluir aqui, por exemplo, os que não teve nenhum tipo de condenação, tá? Vamos ver se esse 31/7 aqui teve alguma. Teve. Mas essa é a ideia, tá? Pode ser que tenha algum aqui que tá zerado, que não tenha nenhum tipo de condenação no abate, né? Mas é isso. É claro que dele tá somando por datas, então se no mesmo dia a gente abateu mais de uma GTA, né? E uma delas teve condenação, ela vai somar, tá? Ele não vai apresentar da mesma forma que o antemorte, não vai mais apresentar também, ele não vai apresentar a discriminação por GTA aqui, tá? Ele vai somar por dia, o que foi lançado de condenação. Se eu tive 10 GTAs naquele dia, ele vai somar as 10 GTAs e vai lançar aqui, tá? A parte de órgãos é basicamente isso, eu acho que é um pouco mais fácil de vocês visualizarem no painel, tá? Mas vamos com calma e vamos ver se alguém tem alguma dúvida aqui nesse ponto. Não? Eu acho que, né, Adri, é importante que tu já falou ali da questão dele estar informando as doenças para nós, né? Do que está Isso. faltando ali das lesões, porque isso pode impactar, né? A partir do momento que vocês colocam a condenação num outro item lá no relatório, aqui no painel vai aparecer de forma errada, né? Isso. Porque toda vez que vocês solicitam para a gente acrescentar uma lesão, acrescenta uma linha aqui, Isso. né? Então, é bem importante vocês estarem, né, nos repassando essas lesões. Isso. Não tem hoje como a gente liberar isso para vocês por causa disso, né? Então, liberar que vocês adicionem lesões por conta, se eu escrevo uma lesão, porque essa informação vem para cá, ela tem que ser padronizada para vir para cá, né? Então, a gente precisa lançar lá o nomezinho, o quadrinho, né? E aí avisar o Felipe para ele poder puxar essa informação para cá e sem alterar ali vamos dizer assim, a ordem que tem hoje na planilha, né? Quem já fez ali, exportou a planilha do Excel, viu que tem uma sequência ali, as lesões, né? Se eu adicionar uma entre um órgão e outro ali, eu preciso informar ele para ele alterar ali a informação, tá? Eu esqueci de falar aqui que, no caso de ruminantes, a gente tem as espécies, né? Então, essa é a diferencial dele, né? Então, aqui eu filtrei o estabelecimento, né? Do Aliate, mas eu vou só tirar aqui a informação para ver se aparece mais alguma espécie, né? Que a gente sabe que eles abatem mais espécies de ruminantes, né? Então, aqui a informação vai vir por espécie, né? Porque lá no formulário a gente também lança, né? A espécie que foi abatida, né? Então, vocês vão ter essas informações sempre através ali do formulário do dia, né? Deixar bem claro isso, né? Então, o dia do abate, o mês, se vocês quiserem ter o compilado das informações de condenações, é aqui que vocês vão encontrar, tá? A parte de órgãos. Ninguém tem nenhuma dúvida sobre isso, vamos para as carcaças, que é um pouco mais complexo. Então, aqui na parte de baixo, né, ele é uma continuidade, como se ele fosse né, dentro da página ainda, ele apareceu outro painel, que seria a parte da condenação de carcaças e partes de carcaças, tá? Então, ali os filtros, eles mudam um pouco, né? A gente vai mostrar para vocês aí como que é uma das formas mais fáceis de vocês se localizarem nesse painel, tá? Mas o importante é que vocês vejam que ele tem 3 informações, basicamente, ali, quando a gente tem a condenação das carcaças, né? A gente tem a identificação de se
de parte da carcaça, né, se foi uma carcaça completa, ou se foi um quarto, uma costela, um pernil, ou se a gente teve, no caso, quais lesões que foram utilizadas, né, para fazer, então, a condenação, né, a destinação, e qual foi o destino, né, então, o destino, basicamente, ali que a gente tem hoje é as parcial, condenação parcial, a total, e os aproveitamentos condicionais, tá? Então, aqui nos filtros, vocês vão seguir a mesma lógica do anterior, tá? A gente vai puxar a informação através do estabelecimento. E aí, ele não puxou nada. Eu tô no Ruminantes. Temos problemas. Vamos ver aqui se tem mais algum ali de... Eu acho que deve ser por causa daquela questão de hoje de manhã lá. ele mexeu no... vamos usar o Tenta lunar outro, ali. depois a gente vê. Vou tentar ver pelo lunar aqui. Hoje de manhã a gente passou para ele umas alterações, né, para realizar, e agora a gente viu que ele pode ter dado algum tipo de problema. Isso também é importante, se vocês verem alguma coisa assim, vocês repassem para a gente, tá? Porque como ele tem essas alterações meio seguidas, formulário, ele pode acontecer essas falhas, tá? Então, selecionei ali o frigorífico lunar, né? Então, a gente vai fazer a mesma lógica. Se vocês precisarem ver esses dados ali pelo mês, a gente tem todos os meses que já foram lançados, então, condenações, né? Foram feitos os formulários. As datas, vocês vão poder filtrar através aqui, né? Eu vou utilizar julho, que geralmente é o dado um pouco mais fechado já, né? E as datas aqui da mesma forma como eu falei anterior, né? Então, se teve ou se não teve lançamento de condenação de carcaça, ela vai aparecer aqui, né? Porque o formulário ele foi preenchido naquela data, tá? O que não teve sempre vai estar marcado com risquinho, né? Então, nesses casos aqui na tabela, vocês conseguem ver vários risquinhos, é porque não teve nenhum tipo de lançamento nesse tipo de lesão, tá? E aí, a forma que ele aparece pra gente é assim, tá? A gente teve que separar ali o que teve de lesão e destinação, né? Pra gente conseguir ver separado. E as partes de carcaça e, vamos dizer assim, ou carcaça completa do que teve lançamento, tá? Ali a gente vê, então, que o destino, ele fica assim, na coluna, tá? Então, a gente consegue ver, por exemplo, interpretar essas informações dessa forma, tá? Abscesso, nesse mês de julho, né? Teve 2 lançamentos ali, né? Duas carcaças que tiveram condenação parcial por abscesso, tá? Mas o que foi condenado parcialmente? Aí a gente pode selecionar aqui. Vocês estão vendo que quando eu clico ele fica em negrito, assim, que ele dá um destaque? Quer dizer que eu selecionei essa informação aqui que eu queria ver. E aqui ele vai, vamos dizer, trabalhar simultaneamente, a tabela da direita, tá? Ela vai trabalhar sempre com a informação ali do que a gente está filtrando. Então, essas 2 condenações parciais aqui referentes à presença de abscessos foram de perniz, tá? Então, é assim que o painel ele tem funcionado com as condenações de carcaça. Ele é um pouquinho diferente, como eu falei, tá? E aí a gente tem aqui, por exemplo, a condenação total, daí vocês vão ver vários risquinhos, né? Eu vou selecionar aqui onde tem cisticercose, e ele vai puxar aqui, então, carcaça, né? Que faz sentido, né? Se você tem uma condenação total, ele vai ser a carcaça, né? E aí a gente tem, essas aqui teve mais, né? Teve mais lesões aqui embaixo, teve uma pneumonia também. Então tá, as duas aqui, você viu que eu selecionei a coluna inteira, né? Condenação total. Então, isso foi tudo que é carcaça, tá? E parcial só teve esses pernis aqui, esses 2 aqui, devido à presença de abscesso, tá? Esse exemplo ficou bem fácil de ver, eu achei que não, eu tinha marcado ali para ver o outro exemplo também, mas para vocês conseguirem ver que ele vai funcionar sempre assim, né? Então, a gente tem qual tipo de lesão que foi identificada, qual parte da carcaça que foi condenada e qual que foi a destinação, né, que foi dada para aquela carcaça ou aquela parte de carcaça, tá? Ali, quando a gente não estava filtrado, o aproveitamento condicional aparecia aqui na última coluna, tá? Quando não tinha nenhum filtro aqui. Tem que tirar o do estabelecimento também. Isso, ó, aparece aproveitamento condicional. Quando não teve lançamento de nenhum aproveitamento condicional, ele vai sumir, da mesma forma que apareceu ali no outro. Ele vai aparecer um risquinho aqui. Quer dizer que não teve, naquele mês ali de julho, no frigorífico lunar, não teve nenhum
lançamento de carcaça ou parte de carcaça que foi para algum aproveitamento condicional. E aqui vai aparecer assim, tá, gente? Não vai aparecer o tipo do aproveitamento condicional, tá? Essa informação ela vai ficar lá no formulário, tá? Se foi cozimento, se foi frio, tá? Ela vai estar lá no formulário. Só vai conseguir diferenciar esses 3 destinos, tá? Aqui vamos ver Nós estamos em ruminantes, né? ruminantes. A espécie ali tá só aparecendo ovino. Não, tá todas filtradas. Sim. É. Que se vocês filtrarem por espécie, daí vocês Sim. têm que tomar esse cuidado, né, pessoal? Porque, Isso. por exemplo, ali eu filtrei lunar, deixa eu ver, o lunar, eu acho que ele já vai filtrar a espécie, tá? Que é a Sim. que tem. É que no caso ali, A bovina. só bate isso. O que, assim, pessoal, a gente tá pedindo também para vocês cuidarem é ali na parte da carcaça, né? Ruminante geralmente é quarto, né? Quarto Isso. traseiro, quarto dianteiro. E aí a gente sabe que lá no formulário tá tendo pernil, paleta para ruminantes, mas aí de preferência A gente não vai marcar poder tirar esse dado agora, né? Porque senão a gente perde essa informação. Mas para ruminantes, então seria quarto e os quartos, né? E isso. aí lá nos suínos a gente já vê também a situação lá também, tá? Da informação. Quando a gente olha assim, no geral, o que é importante falar para vocês, tá? Lá no formulário. Eu vou abrir o formulário para a gente poder dar uma olhada também. Quando vocês lançam as lesões, muitas vezes a gente vê essa, vamos dizer assim, aqui nos filtros, se vocês olharem, depois vocês vão ver, ó. Não tem só abscesso, né? Então, às vezes tem abscesso, contaminação, contusão, abscesso. Aqui provavelmente tem mais alguma coisa no final, tá? Então, quer dizer que lá, quando foi lançado, na parte de condenação de carcaça, lembra que você pode selecionar mais de uma lesão lá? Então, é essa informação aqui que aparece, tá? Ela soma no abscesso, ela sempre vai, vamos dizer assim, somar a informação de abscesso, porque tem o item lá, quantidade de abscesso, mas ela vai aparecer aqui também. Então, quer dizer que algumas carcaças, ou parte de carcaça, nesse caso, que foi parcial, elas foram lançadas assim, ó, contaminação, contusão, abscesso, aderência, pleurite, adenite. E se alterar, por exemplo, assim, ó, abscesso, contusão, contaminação, ele vai aparecer assim, tá, no painel. Quando vocês filtrarem, se vocês forem filtrando, aí vocês vão ter a informação separada, tá? Mas, em algum momento, alguém lançou esse total aqui de lesões na mesma condenação de carcaça, tá? E ela vai ficar assim daí aqui no painel. A gente já vai conversar sobre isso lá no formulário, tá? Eu quero ver só se tem mais alguma coisa para mostrar aqui nessa parte aqui do painel para vocês, mais a parte de entendimento aqui dos dados, tá? Porque hoje ele está puxando essas informações, é assim que ele apresenta para a gente, tá? Então, aqui, aproveitamento condicional, que eu estava falando, né? No caso ali, eu tinha filtrado agora eu tirei o filtro. Mas tem aqui um aproveitamento condicional por tuberculose, tá? Então, hoje, vamos dizer assim, o total, tirei todos os filtros. O total que a gente tem aí de condenações é esse, tá? Conforme a gente vai utilizando os filtros, a gente consegue chegar em informações mais isoladas, tá? Mas, se vocês precisam ver, por exemplo, o estabelecimento e a quantidade de carcaça ali condenada por mês, é daquela forma que eu mostrei para vocês, tá? E vamos mostrar. Vocês podem estar brincando aí com os filtros. E, vocês vão ter que ir testando ali para ver, né? Sim. Cada situação ali, como eu falei da lesão, e tem que na parte de carcaça a gente tem a mesma possibilidade, né? Então, às vezes, tem uma condenação parcial, mas não é só de uma parte, né? Então, às vezes, eu tenho um quarto e uma costela. Então, às vezes, aparece aqui também, porque lá foi lançado na mesma, vamos dizer assim, na mesma entrada do formulário, foi lançado quarto, traseiro e costela, por exemplo. Aí vai aparecer quarto traseiro, vírgula, costela aqui, tá? Todas as possibilidades de lançamento que existiram no formulário, elas estão aqui. Então, quando vocês filtrarem a informação do estabelecimento que vocês precisam, do mês, e aí ir puxando por lesão, por parte, aí vocês vão conseguir, ou por destino também, que é bem, às vezes facilita um pouco também, vocês vão conseguir ver essa informação mais esmiuçada, tá? Esse nu que aparece, às vezes, ali, quando a gente está filtrando alguma coisa, é porque tem algum formulário incompleto, né? Nesse caso aqui, na verdade, todos os filtros vão aparecer nu em algum momento, tá? Por causa dessa situação aqui do risquinho, que eu estava tentando explicar. Que é
Aquela situação que vocês fizeram o formulário hoje, por exemplo, de pós-morte, mas vocês tiveram, nesse caso que nós estamos olhando carcaça aqui, vocês tiveram só condenação de órgão, né? Então, você foi lá e marcou que teve condenação e teve só condenação de órgãos. Então, quer dizer que o formulário ele foi preenchido, né? Mas que esses campos estão em branco lá no formulário. Então, às vezes, não é nem que está incompleto, tá, pessoal? É que não teve, naquele dia, por exemplo, não teve condenação de nenhum tipo de parte de carcaça ou de carcaça, tá? Mesma coisa para órgãos, né? Então, como eu mostrei ali em cima, se vocês tiveram dias, assim, que não teve condenação de órgão, nenhum tipo de condenação, vocês marcaram não lá, não houve condenações, né? O formulário, ele vai estar, vamos dizer, aquela parte lá que abre para as condenações, ela está em branco, né? Ela existe lá dentro do formulário, ela só não foi preenchida. Então, ela vai aparecer assim, no painel, tá? Sempre com risquinhos. O que nunca teve lançamento, o que não foi lançado, vai aparecer assim. Então, todos os filtros aparecem um nu aqui. Todos eles. Tipo, se você olhar a parte condenada. Ó, cadê? Ah, esse não tem. Mas aqui, nu, lesão. Opa. Acho que tá lá embaixo. Mas é isso, lá nos órgãos também, tá? Nesse momento aí, eu acho que do ruminantes é isso, tá? Eu vou mostrar os suínos bem rapidinho, mas é igual, tá? O painel funciona da mesma forma, a única coisa que muda é que não tem o filtro da espécie, tá? Se alguém tem alguma dúvida aí, pode me chamar. Já aproveita para... Na verdade, assim, é o que a Carla falou, vocês vão pegar o painel e vão começar a fuçar, e aí provavelmente, conforme vocês forem vendo os dados, né, pode ser que você vá aparecendo as dúvidas, tá? Mas é isso, então, ó, os suínos, então, da mesma forma que o anterior, né, que eu falei, a parte de órgãos separada, então aqui tem todos os órgãos nos quadrinhos separados, totalizando todas as lesões, e aqui na lista vai ter todos os órgãos com as lesões que tem no formulário hoje. Falta alguma coisa ainda também, que foi adicionada aí nos últimos, uma semana ali, para ser lançada, então às vezes ele também, da mesma forma que os outros painéis, ele demora um pouco para atualizar também, tá? Só isso a gente não falou antes. De um dia para o outro, por exemplo, é o prazo para ele atualizar. Mas esses painéis mais pesados, a gente vê que às vezes eles demoram um pouquinho mais. Então, se você lançou a informação hoje de manhã, por exemplo, de algum abate, pode ser que ainda não apareça, tá? No painel, tá? Então, a gente tenta trabalhar aí com um prazo, tá? Se a gente vê que tem algum atraso, assim, um pouco maior, algum dado que não subiu para o painel por algum motivo, aí tem que avisar a Granter para dar uma revisada ali, ver se não teve alguma falha, tá? Então, aqui, a parte de órgãos e a parte de carcaça, como eu falei, só muda um filtro ali, né, que é o de espécies, não tem, e ele funciona da mesma forma, tá? Que o de ruminantes. Essa parte aqui, como eu falei, eu acho que é um pouco difícil até vocês se habituarem a verem esse dado dessa forma, tá? Mas fazer esses testes aí para vocês verem, né? Depois que se a gente conseguir liberar ele amanhã, né? Vai estar já com as alterações que a gente solicitou. E aí vocês já comecem a testar e qualquer coisa chamem a gente aí se tiverem dúvidas, né? Da forma que está aparecendo o dado, para a gente poder explicar também para cada um como que tá aparecendo, tá? Eu acho que eu ia entrar já na parte ali do formulário de condenação. Só Carla. mostra o frango ali para... Sim, é verdade. O Javes é bem mais simples. O Javes, ele não tem órgãos, né? Então, o pessoal que às vezes nunca abriu o formulário ali de abate de aves, ele não tem condenações de órgãos, né? Ele é condenação de carcaça ou parte de carcaça, né? Então, a gente fez ali uma tabelinha. Hoje a gente tem um estabelecimento só que tem lançado dados ali de abate de aves, que é o colégio ali de Campo Herê. E é esses dados que a gente tem hoje, então ele vai puxar assim, né? Da mesma forma que a gente estava mostrando lá, o que a gente precisa saber, né? A quantidade da lesão, né? A quantidade de carcaças ali que foram impactadas e o tipo da destinação, né? Então, ele aparece ali é bem mais fácil, assim, é bem menos informações ali do que a gente tem hoje nos demais formulários, tá? Mas depois vocês podem dar uma olhada também, para ver o que tem hoje de lançamento de condenação é isso. Tá? Então, conforme se aparecer outro tipo de condenação, daí ele vai aparecer. Aqui, diferente um pouco ali dos de ruminantes e suínos, que a gente já tem a listagem de todas as lesões, né? Que conforme o pessoal for lançando, vai aumentando a lista.
Mas é isso. O do painel, os painéis, por enquanto, é isso, tá, pessoal? Eu queria só, pra gente também não evitar tomar muito tempo de vocês, a gente tem uma previsão aí para tentar terminar um pouco mais cedo ali o treinamento, tá? Eu quero mostrar para vocês uma questão que eu acho que está havendo algum tipo de. Claro, né? Isso, não está claro, né? A gente tá, na hora que a gente começou a olhar esses dados aqui das condenações, surgiram algumas dúvidas, né? Então, talvez até sejam dúvidas que vocês tenham, mas que não, talvez não chegaram na gente, ou chegou de uma forma que a gente não conseguiu entender também, antes de ver esse dado assim, né, apresentado dessa forma para a gente, tá? Eu vou pegar um exemplo aqui só do abate de suínos, para vocês poderem ver o que que a gente precisa, eu não digo padronizar, mas a gente precisa ver se está todo mundo tendo o mesmo entendimento na hora do preenchimento, tá? Eu não tá aparecendo a outra página, né? De novo. Sim, compartilhar. Vou abrir aqui um formulário só pra gente. Pessoal, lembrando que tem a lista de presença ali no chat, se alguém ainda não fez. Eu vou abrir na visualização aqui o formulário de um dos colegas, mas é porque foi uma das coisas que eu já vi em vários, tá, pessoal? Não é o único, tá? Inclusive, é a maior parte deles. A Isso. situação A gente pegou esse exemplo, né? Deixar bem claro Isso. que. Mas tem É, várias pessoas que. A gente quer entender como que vocês estão preenchendo, como é que vocês estão entendendo aqui, essas informações dentro do formulário, né? para a gente saber se a informação está realmente correta, senão a gente não vai ter dado correto lá no painel, né? Isso aí. Deixa eu abrindo aqui, tá? Eu vou abrir no painel também, pra a gente ver as duas informações depois. Isso. Depois eu apresento ali no painel também. Então, pessoal, aqui, né, a parte de condenações, como eu estava falando antes para vocês, né, aqui seleciona se teve condenações, beleza, aqui também teve carcaça, que eu acho que hoje o órgão tá bem tranquilo, sabe, a gente olhando, assim, os dados, é mais essa questão aí de ter que adicionar mais lesões, essas outras situações, tá, mas, de forma geral, os dados estão bem compatíveis ali com o que a gente está vendo nos formulários. Agora, aqui no carcaça, a gente tem algumas situações. Algumas situações são bem fáceis, né? Tipo esse primeiro lançamento aqui, bem tranquilo, né? A gente teve a parte da carcaça, a primeira coisa que a gente seleciona, né? Então, quando é carcaça completa, condenação total, né? Eu já vou passar essa orientação também, porque a gente viu alguns lançamentos. Se é vai condenar tudo, né? Teve um que tinha lançamento de condenação de. Isso era ruminantes, tá? Mas era quarto dianteiro, quarto traseiro, costela e enfim, assim, eu fiquei com dificuldade de entender como que não era total, sabe? Como que não foi condenação total. Mas daí lá no destino era condenação total. Então, lança em carcaça, tá? Se é total, lança em carcaça, tá? Porque daí essa informação vai aparecer mais fácil para vocês lá, não vai aparecer aquele monte de parte de carcaça lá na lista, tá? Que às vezes pode gerar uma confusão ali para vocês entenderem como condenação total, tá? Então, quando a gente vê lá, ó, quarto traseiro e já puxa a condenação parcial, a gente já entende, né? É bem prático, né? Agora, quando às vezes tem essas múltiplas partes, é lançado o animal desmembrado, né? Então, evitem, se for possível, tá? Já, esses ali é o que foi, a gente vai deixar, né? Não vejo motivo para tirar, né, essa possibilidade, mas se vocês possam, se as totais lancem por carcaça, tá? Então, parte da carcaça, foi lançado carcaça, a lesão foi criptorquidismo, né? Então, aqui foi no caso, né? Uma carcaça que foi identificada com criptorquidismo, que foi encaminhada para o aproveitamento condicional, cozimento, beleza? É assim que ela vai se apresentar no painel, né? Da forma como a gente está vendo ali, tá? Eu já vou abrir o painel para a gente olhar essas. Essa é bem fácil. Quando tem uma só, tá? Que teve, vamos dizer assim, a mesma parte, teve uma parte de carcaça que foi condenada, uma lesão, e ali a destinação, no caso, é sempre uma, né? Mas é fácil, tá? No painel vai ficar bem tranquilo para vocês identificarem.
Aqui a mesma coisa, né? Uma parcial, né? Então, uma paleta com abscesso, né? Foi para condenação parcial, tá? É essa forma aí que vai aparecer no painel. Bem tranquilo. Agora a gente vai começar a entrar nessas assim que tem múltiplas. Tem vários lançamentos de lesão, tá? E isso é uma questão ali para vocês mesmos poderem falar pra gente qual que é o entendimento, tá? Como eu falei, não é o único que a gente viu isso, tá? A gente viu algumas realidades bem semelhantes nos formulários. Então, ali, a gente tem carcaça, parte, né? Uma carcaça completa. Lesão e enfermidade, abscesso, septicemia, pneumonia, linfadenite. E aí as quantidades divergem aqui, né? Então, abscesso, septicemia, abscesso 4, septicemia 1, pneumonia 1, linfadenite 6. Todas elas foram para condenação total. Aí eu queria tirar a dúvida com vocês assim, porque dá para interpretar de duas formas, né? Na hora que vocês verem isso no painel, eu vou mostrar já. Ele vai aparecer essa soma, tá? Ele vai aparecer literalmente assim, ele vai aparecer a carcaça, lá a parte da carcaça, e vai ter na lista do lado abscesso, septicemia, pneumonia, linfadenite 4116. Nesse caso, vocês estão somando essas quantidades aqui, isso aqui seria 12 carcaças que foram condenadas, ou tivemos algumas carcaças que tiveram lesões, mais de uma lesão, e foi lançada na mesma entrada. Vocês conseguiram entender a minha dúvida? Alguém tem uma forma aí, está conseguindo interpretar da primeira forma que eu falei? Ou vocês acham que seria uma carcaça que teve, por exemplo, abscesso e septicemia? Ou as 4 lesões, caso teve 6 linfadenite, mas enfim, uma mesma carcaça teve as 4 lesões. Igor, pode falar. O dono. Que nem ali no caso, foi lançado assim, uma carcaça, ela tinha, eu encontrei os 4 abscessos. Aí eu Isso. fiquei, na real, eu fiquei nessa dúvida se eu ia lançar os 4 abscessos que eu encontrei Isso. nessa uma carcaça. Isso. Aí eu encontrei os 6 linfonodos alterados, e daí eu lancei como? Mas então, no caso, se fosse uma carcaça, teria que só lançar uma, né? Isso, tá. Aí isso é uma das dúvidas também que eu tinha, né? A Carla tinha comentado que existia essa chance de estarem lançando, e esse título, ele tá bem induzindo a fazer isso, né? Quantidade de abscesso. A gente está induzindo vocês a errarem aqui. Porque, na verdade, ali seria a quantidade de carcaças, né? Então, se eu tive, por exemplo, uma carcaça que teve abscesso múltiplo, né, que seria a condenação total, né, no artigo lá do RISPO, aí eu vou lançar uma, né? Eu não vou lançar, eu vi 4 abscessos, sabe? Mas ali tá dando a entender que é a quantidade de lesões, não a quantidade de carcaças que estão sendo condenadas, né? E aí, quando a gente pegou isso no painel, a gente conseguiu entender que poderia estar acontecendo isso, sabe? Que poderia estar sendo colocada a quantidade de lesões nesse item, por causa do título, né? Então, nesse caso, eu acho que ficou claro. Eu imaginei que era isso também, porque dificilmente a gente ia ter tantos, vamos dizer assim, um somatório tão grande de. Isso aí, tem que tirar a palavra quantidade, já vi ali. Na verdade, a gente está pensando em tirar o. Na verdade, tem que mudar para a quantidade de carcaça ou parte de carcaça, né? Porque o quantidade, sim, a gente precisa saber, mas não é o da lesão. A gente precisa saber a quantidade de condenação que vocês estão fazendo, né? Condenação da parte, né? Isso, daquela parte que vocês selecionaram. Deixa eu ver aqui, tá no chat. Tem que tirar a palavra quantidade porque entende a quantidade de tal lesão. Isso que a gente viu ontem, quando a gente estava observando O os dados. formulário mesmo não tá. Isso. Tá Porque induzindo a quando colocar. isso, a quantidade de lesões, né? E, na verdade, o que a gente precisa saber ali, que é como a gente estava falando, é a condenação, né? Se teve, é abscesso, se vocês colocaram que é condenação total, né? Aqui vocês vão pelo que tem na legislação, né? Então, abscesso, lá tem a classificação, abscesso múltiplo, abscesso em pulmão, né? Que dá condenação total. Então, aqui vai ser a gente precisa saber essa informação. Mas aqui nesse caso, então, ficaria claro que uma carcaça teve 4 abscessos, uma você encontrou 6 linfonodos, então, alterados, né?
Só que É daí uma agora, carcaça com várias lesões. isso, várias lesões. Isso aí. Então, E aí, isso é uma das questões. Isso já é bom que já resolve tá claro. essa questão. A gente vai, então, alterar essa forma aqui que está descrito hoje no formulário, né? Porque quando vocês selecionam a lesão, que abre esses itens quantidade, né? É. Então, toda vez que vocês selecionam uma lesão ali, ele abre um quantidade, né? E aí, teria o segundo ponto, tá? Que daí seria parecido com essa situação que eu tinha dado o exemplo, tá? Às vezes o pessoal identifica, que nem aqui, na mesma carcaça, mais de uma lesão, que é o que a gente está vendo aqui: abscesso, septicemia, pneumonia, linfadenite, tá? E aí vai abrir esses 4 campos, tá? Em alguns casos, eu vou dar um exemplo aqui para não ter que ficar abrindo o formulário de novo. Em alguns casos, o pessoal vai lançar assim, se é uma mesma, tá? Um abscesso, uma septicemia, uma pneumonia, uma linfadenite, tá? O que que eu entendi, olhando a informação? Que era um animal que teve todas essas lesões, né? E foi condenado, foi feita condenação total por causa da presença dessas 4 lesões. Mas, da mesma forma, no painel, ele está somando. Então, mesmo que eu coloque 1 em cada um desses itens aqui, quando eu puxar para o painel, eu vou mostrar aqui como que ele vai aparecer. Que é mais fácil para vocês verem. Eu já filtrei esse aqui do Igor para a gente ver. Ele vai aparecer o somatório, tá? Aqui eu filtrei a data do 3/6, eu acho que era. 3/6. É esse mesmo aqui? 3/6. Uhum. Ele soma aqui também, no caso, os outros lançamentos que teve, né? De abscesso, mas se a gente for em carcaça. Demora um pouquinho. Ele somou ali as linfadenite. 3/6 deve ter tido mais formulário preenchido, eu acho. Além desse aqui. Mas então a realidade que a gente viu é essa, tá? A quantidade de lesões estavam sendo colocadas devido à citação do título do formulário, né? Tá daquela forma, o título do campo, né? E outras situações que a gente viu era isso. Então, o pessoal lançando múltiplas lesões numa mesma parte, e aqui, no caso, ela vai ser sempre somada, tá? Então, quando ele puxa a informação lá do formulário, ele soma todas essas quantidades que aparecem. Então, existe uma chance muito grande desses dados que vocês vão ter acesso a partir aí de amanhã não estarem corretos, né, por causa disso, tá? Por causa desse somatório. E ele vai, se é um mesmo animal que teve 3 lesões, ele vai somar esse mesmo animal em 3 campos diferentes. Tá entendendo? Vai aparentar aqui, no interpretação do painel, ele vai aparecer como se tivessem, ao invés de uma condenação total, 3. Vocês estão conseguindo entender isso? Que esse é um problema que eu acho que a gente vai ter que padronizar ali ou fazer alguma alteração no formulário para ficar mais prático para vocês lançarem. Tá? Porque daí, nesse caso aí, parece que teve 23 carcaças, né, condenadas com abscesso. No caso, seriam 23 abscessos, né? Isso, nesse caso aqui ficou bem fácil de ver, né, essa situação, já mas aí a gente apareceu. sabe que... Mas a gente sabe que não é só Não. nesse estabelecimento, tá, gente? Não é. Sim. A gente conseguiu ver isso em vários nos levantamentos que a gente fez, tá? Mas eu acho que a gente tem essa questão, tá? A gente tinha colocado no formulário que poderia ser colocado na mesma entrada lá, né? Vamos olhar o formulário de novo. Vou parar de partilhar. Tinha que ter um jeito mais fácil de fazer isso. Aqui. Vamos olhar lá o preenchimento do formulário, tá? Quando vocês preenchem que teve condenações carcaça, ele aparece esse textinho, né? A gente tinha padronizado a entrada, por exemplo, se vocês precisassem lançar a mesma, vamos dizer assim, partes diferentes de carcaça, com lesões diferentes, vocês estão podendo lançar juntos, né? Porque aqui vocês conseguem selecionar vários. Vocês não conseguem, não selecionam só um, né? Então, se eu precisar lançar tô falando de suínos, né? Então, pernil, uma paleta. E no pernil
eu identifiquei abscesso e na paleta contusão, sei lá. E aí eu tive um abscesso, uma contusão, que foi para condenação parcial, tá? Então, a única coisa que estava limitando aqui era o destino, né? É o que a gente esclarece aqui nesse textinho, né? Que vocês poderiam lançar assim, tá? E a gente sabe que tem pessoal lançando assim, tá? Vocês conseguem entender que ali aparece, na hora que aparecer o dado lá para nós, vai aparecer, como eu falei para vocês, vai aparecer pernil, vírgula, paleta lá na parte da carcaça e abscesso, vírgula, contusão. E nem sempre a gente vai saber o que é o abscesso, de quem que é na lógica, olhando aqui no formulário, né? A gente pode achar que é o primeiro, tá? Mas nem sempre, não é uma informação que fica muito exata, tá? A gente não vai saber dizer lá pelo painel o que foi abscesso e o que foi contusão, né? Só que tudo isso foi uma condenação parcial, tá? Isso, até ali, acho que é um dos menores problemas, tá? Agora, quando a gente tem uma parte de carcaça, que eu vou dar um exemplo, isso aí que a gente deu antes, e eu adicionar abscesso, aderência e contaminação, aí eu vou abrindo vários campos, né? E vamos dizer que é só uma carcaça que teve essas 3 lesões. É esse exemplo que eu tô querendo dar para vocês. Você não vai ter como colocar um aqui e, enfim, vai ter que colocar um em todos, né? Seria isso. Isso que a gente conseguiu ver em alguns formulários. E ao invés de aparecer lá no painel como se fosse uma única carcaça que teve as 3 lesões e foi condenada, vai aparecer 3. Tá? Então, ou a gente vai ter que fazer o lançamento vamos dizer assim, reduzir ali as lesões para vocês poderem selecionar uma lesão por vez, e daí ter que abrir mais entrada, quando vocês tiverem que lançar, por exemplo, assim, uma carcaça teve septicemia, mas a gente sabe que às vezes, além da septicemia, ela teve pneumonia, né, e caquexia. E aí, mas você condenou ela por, vamos dar um exemplo, mais prático, septicemia, é um critério de condenação total, né. Então, será que a gente precisaria ter essas outras lesões? Eu não sei. Isso é uma questão que eu queria discutir com vocês. Tipo, o que vocês acham? Se vai impactar para vocês se a gente fizesse essa alteração? Se na hora de vocês fazerem, por exemplo, o formulário, vocês acham que ficaria melhor a gente deixar tudo separado? Então, se é parte de carcaça, tem que lançar um por vez, todas as entradas. Eu gostaria de opiniões agora. É a hora do pessoal falar. Chat, alguém mandou coisa, né? Acho que a Júlia tem mais coisas ali, calma aí. Tem, aham. Mas é fácil só colocar quantidade de carcaças. Sim, só que toda vez que eu abrir um campo, é isso que eu quis mostrar aqui quando eu mostrei no formulário, gente. Se eu colocar, mesmo que eu coloque ali quantidade de carcaça em cada um desses títulos, toda vez que eu abrir uma lesão, ele vai abrir um campo separado, tá? Então vai aparecer 3 quantidades de carcaça aqui, nesse exemplo que eu tô mostrando, E tá? o problema é que lá no painel, Adri, Isso, vai continuar com o mesmo problema. mesmo problema. Ele vai somar, porque quando esses dados são puxados para lá, pessoal, esses dados eles são puxados assim, eles são puxados por cada lesão, né, para poder contabilizar cada lesão e cada parte separada, tá? Então, mesmo que eu coloque o título diferente ali, a hora que a informação vai para lá, né, na planilha lá do Excel, ela vai estar aquela informação abscesso, tá? Para poder somar. Poxa, então o que fazer? Pois eu, como fiscal, tento englobar as mais diversas causas para se assegurar na condenação de um possível questionamento tanto da empresa quanto pelo produtor. Pois é, então, isso foi uma questão foi o que eu falei para ontem, né? Eu já sabia que provavelmente era essa a situação dos colegas. Esse exemplo que eu dei do 1 aqui é o que eu já tinha visto isso acontecer. Mas E nesse aí, caso, tu faz o laudo também, né, eu Leandro? ia falar, a única coisa que essa informação aqui do pós-mortem, né, eu não sei como que está sendo hoje dentro das prefeituras e dos estabelecimentos, mas essa informação do pós-morte não é o que vai necessariamente para o produtor, né? Então a gente tem o laudo, que é o que, dentro das condenações ali parciais e as 3 destinações, né? Parcial, total e destinação para aproveitamento condicional, que a gente orienta sempre, todos os colegas orientam a fazer o preenchimento do laudo, que daí lá tem as informações bem mais detalhadas também. Aí lá vocês escrevem, né? Vocês escrevem tudo, vocês pegam um embasamento legal, porque aqui você não vai colocar, se você coloca abscesso, que nem eu falei antes, abscesso, tem
5 incisos lá no RISPO que falam sobre abscesso. Tem desde uma condenação parcial ou uma condenação total, né? Então, ali você só define ali para a gente ter o dado, e no laudo teria essa informação, com foto, enfim, tudo mais. Mas eu entendo, sim, essa situação, é o que eu imaginei que estava acontecendo. No caso de múltiplas lesões, escolher uma só para lançar, então, é o que eu pensei como alternativa ontem. Ou talvez mudar a forma de aparecer, por exemplo, ter um campo para marcar a quantidade de carcaça parte, e aí abrir subitens para marcar as lesões dessa carcaça parte. Mas é basicamente isso hoje, tá, Juliana? É basicamente isso, só que na hora que a gente soma os dados, ele vai somar mais de um. Então, ali, o certo seria que quando aparecesse esse abscesso, aderência e contaminação, só tivesse uma quantidade, era isso, tá? Aparecesse Mas aí, quantidade. se a gente for mudar assim, talvez teremos que publicar um novo formulário, né? Talvez a gente tenha que publicar um novo formulário, e aí a gente tem que confirmar com o pessoal da Granter se é possível fazer, porque daí vai aparecer o dado assim para vocês também, tá? Ele vai aparecer uma condenação total e vai aparecer assim, abscesso, aderência e contaminação. E nem sempre era o que a gente fazia no nosográfico também, né? Que a gente tinha lá, o mapa nosográfico, geralmente o pessoal colocava uma lesão, né? Então, assim, condenação total, septicemia, condenação total, pneumonia. Quantas carcaças? Então, assim, a gente teria que tentar entender se essa informação agora para vocês ali se vocês precisam que ela se apresente assim, tá? Principalmente nessas de carcaça, eu acho que é o que mais acontece. Acredito que então possa ser usado só um item, usar o item que enquadra o artigo que usa no laudo. Então, é isso, né? Eu fiquei pensando, eu tô tentando pensar se não tem alguma situação que vai precisar colocar mais de uma, tá? Para você fazer, por exemplo, uma condenação total, tá? Nesses casos aqui é muito prático, né? Tipo, septicemia, caquexia, esses que são por si só condenação total, às vezes, né? Mas assim, eu entendo que às vezes na realidade, ela chega na hora, precisa lançar mais uma lesão. Daí vai ser o laudo, né, gente? Eu não sei se nesse momento a gente vai ter essa opção dentro desse formulário, tá? E aí, como a Carla falou, talvez, se a gente pudesse conversar então com a Granter e ver se a gente consegue criar uma nova forma de apresentar esse dado, mas, como eu falei, dentro do que eu já vejo como eles fazem o levantamento, como a plataforma trabalha hoje, tá, gente? Não estou falando do cenário ideal. Mas como ele apresentaria o dado, seria daquela forma que eu dei o exemplo. Ia apresentar lá uma carcaça e aparecer lá abscesso, aderência e contaminação. Tá? Condenação total. Entendendo a colocação de vocês, eu acho que não precisa nesse formulário usar todas as causas. Eu quero mais pessoas dando opinião, gente. Juliana falou ali também. Só que aí, no caso, a quantidade Eu li essa parte aí. É isso que eu falei. É essa que é a nossa situação. Se a gente alterar para aparecer só uma quantidade, o dado vai aparecer dessa forma. Tá? Eu acho que é possível. Possível, sim. Mas ficaria um pouco mais confuso, eu acho. E aí eu vejo essas duas possibilidades hoje. Tá? Ninguém mais tem nada para dizer o que acha. É a hora da... Adri, Oi. Isso. ali, de repente, permanecer listando a lesão principal, tá? E abrir um campo para observações, caso os fiscais queiram colocar outros achados que não aqueles que realmente foi a causa principal da condenação. Aí o pessoal se sentir seguro, né? Ou se sentir que é necessário colocar mais uma informação assim, para depois dar embasamento lá no laudo e ficar mais tranquilo, poderia vincular essa informação, mas não precisaria aparecer obrigatoriamente no painel. Isso aí. A gente consegue fazer, então, um campo de descrição, daí vocês escrevem, tá? Então, ficaria ali a lesão, vocês colocariam, por exemplo, abscesso, tá? E aí, um campo abaixo ali, onde aparece depois a quantidade, a gente colocaria ali, por exemplo, isso, uma observação, a gente pensa depois de uma forma, mas um campo que vocês uma descrição desse sentido, né? Isso aí, mas que você possa escrever aderência e contaminação, por exemplo. A carcaça apresentou, além do abscesso, sei lá, aderência e contaminação. E aí, condenação total, tá? Pode ser assim, que daí a gente consegue não somar essa informação, vai aparecer só vamos dizer assim, a lesão principal que vocês querem enquadrar, vocês vão colocar aqui no seleção, tá? A lesão que vocês querem usar ali para enquadrar, ali, e o restante das informações ali embaixo. Isso é fácil, bem fácil de fazer.
que vocês acharam dessa ideia? Eu achei. Não tinha pensado nisso. Então, O aí, ó, pessoal tá gostando. Ficaria ótimo, muito bem colocado. eu acho que é uma boa sugestão. E daí a gente emite. Isso é fácil de fazer. Eu consigo conversar com o pessoal para fazer ainda essa semana. E aí a gente já, na hora que a gente faz ali, a gente mostra para vocês também. Eu faço um videozinho ali mostrando para vocês como que vai ficar, para vocês fazerem. Mas eu acho que só esclarecer isso, então. Vocês usariam uma lesão ali para É. enquadrar na seleção, que seria a lesão principal, a lesão, né, que tem, vamos dizer assim, um impacto maior. E aí as demais informações que vocês acham pertinentes, vocês colocam no campo descrição. Para vocês terem isso aí. E aí, eu gostei. Mas alguém tem alguma colocação? Porque seria isso, tá, gente, nessa parte. A gente só precisaria esclarecer esse ponto aqui do condenações para a gente. Acho que para rodar as informações de uma forma melhor para vocês verem isso também futuramente, tá? Mas não tem mais nada para falar, Carla, então passo para você. Só a gente vai ter que ver esses impactos ali no painel, né, Adri? Porque Mas esse eu é entendo menos. que vai botar a lesão principal. Sim. Porém, se teve outras condenações, Não vai aparecer. não vai aparecer lá. Ó, vai aparecer assim, gente. Vai tirar aqui abscesso, tá? Vai aparecer assim, ó. Vamos dizer que foi só uma carcaça, né? E aqui vai embaixo, antes do destino, eu coloco um cão. Aí eu aviso, no caso lá, o Felipe, para ele alterar os campos que ele busca lá no formulário, no Excel. É tranquilo. Não vai ter, impacto sempre tem, né? Mas assim, não vai impactar diretamente lá na apresentação dos dados, não. O que tem hoje vai ficar, não vejo que vai ter nenhum problema ali. Ele consegue fazer isso, eu acho. No mais, se ele falar alguma coisa, talvez tenha que publicar um formulário novo com essa alteração, mas esse é vamos dizer assim, o pior dos cenários. Dá para fazer. Então, acho que era isso. Alguém tem mais alguma dúvida, algo a contribuir? Então, a gente pode ir finalizando. Espero que todos entenderam, assim, que ficou claro também, né? Nós também estávamos com bastante dúvida do que realmente estava sendo colocado aí nesse pós-morte, porque, na verdade, a gente ainda não tinha feito uma reunião, assim, e falado sobre o formulário, né? Então, era certo que talvez não estariam colocando as informações de forma correta, né? Então, estava confuso. E aí, com o painel, né, com os dados compilados, a gente conseguiu visualizar que o dado lá não estava sendo de forma exata. Mas então, pessoal, acho que era isso, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, no preenchimento, podem estar nos chamando, querem chamar eu e a Adri, que a gente está, assim, mais por dentro, né, desse assunto, até a gente poder definir bem certo o que vai ser colocado ali no painel, no formulário de pós-morte, tá? E a lista de presença, quem não assinou ainda, daí puder assinar, senão tá lá no grupo também. E acho que era isso, né? Agradeço aí a presença de todos e bom resto de semana aí para todos nós. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais.